Bastou menos de 12 minutos de duração para Ilha das Flores, esse filme aqui, esse curta-metragem brasileiro, não ter só marcado, impactado o Brasil, mas o mundo todo. É um filme premiadíssimo, comentado, relembrado até os dias atuais e que é um verdadeiro soco, não só no estômago, mas na alma. Não tem como você terminar de ver esse filme e ficar indiferente, porque é uma obra que consegue pegar na ferida e de maneiras diferentes, improváveis e até satíricas, por assim dizer. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? A família é a comunidade formada por um homem e uma mulher. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente adentrar um filme nacional curtinho, rapidinho, mas a mensagem dele poderia dar um livro ou vários livros e reflexões de horas e horas. Eu tô falando de Ilha das Flores, de 1989. Filme que foi muito premiado nos anos seguintes ao seu lançamento, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Pra você ter uma ideia, em 2019 a Associação Brasileira de Críticos de Cinema classificou Ilha das Flores, esse filme aqui, como o melhor curta-metragem brasileiro da história, e não é à toa, não é pouca coisa. E hoje a gente vai entender um pouquinho a mais das mensagens e o porquê que esse filme é tão impactante assim. E se você ainda não é membro aqui do Refúgio Cult, considere se tornar um, claro, se você puder e quiser, você vai ter acesso a vários benefícios e, claro, vai ajudar bastante aqui o trabalho do canal também. O japonês em questão chama-se Suzuki. Ilha das Flores é dirigido por Jorge Furtado. Talvez você já tenha visto vários filmes do Jorge Furtado por aí. Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava, Saneamento Básico e tantos outros. Filmes esses que trazem ali a comédia, traz uma certa acidez, mesmo quando falando de temas, né, sociais, temas importantes. Ilha das Flores, antes de todos esses longas do Jorge Furtado, faz isso também. Ele pega um assunto pesado, ele pega a desigualdade social, eu diria até que é um pequeno estudo antropológico desses 12 minutos de duração. E que não seria a mesma coisa sem a narração do Paulo José, que faz um trabalho maravilhoso aqui, marcante, que conversa com essa coisa meio satírica, falando de coisas profundas, complexas, mas até com uma certa leveza, essa contradição, essa, vamos chamar de ironia, é algo que também chama muita atenção, que ajuda esse impacto também. E para quem não se lembra, para quem não conhece, inclusive eu vou deixar o link do filme aqui na descrição para você ir lá assistir ou ir lá rever, depois você volta aqui no vídeo, porque sim, teremos spoilers. E resumindo a grosso modo Ilha das Flores, né, a gente vai ver um tomate desde a plantação dele, desde ele sendo colhido, passando ali pelo mercado, sendo comprado, sendo descartado porque ele tá podre, até ele chegar na boca ou na barriga de seres humanos que vivem em extrema pobreza. E depois que esse tomate não é dado para porcos, o dono dos porcos fala: não, pode dar aí pro pessoal, acho que não vai fazer muito bem para os meus porcos esse tomate e essa comida aí estragada. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa narrativa, mas uma coisa que eu acho interessante em Ilha das Flores é que ele começa com algo que, né, para o Brasil, um país cristão, majoritariamente, coisa e tal, quando a pessoa vê ali, Deus não existe, como uma das primeiras frases do filme, a pessoa pode se assustar, a pessoa pode inclusive desistir de ver o filme, simplesmente, né, 5 segundos depois de abrir o vídeo, o filme. E prova disso é que no link do filme, que eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, é só você ver nos comentários. Uma galera, muito provavelmente mais jovem, ou um pessoal mais religioso, fala: ó, desistir nos 5 segundos do filme. Falou que Deus não existe, Deus existe. E as pessoas comentando: Deus existe e tal. A grande questão, pessoal, é que se a gente for olhar toda a obra com uma literalidade assim profunda, ai meu Deus, atacou a minha religião e não sei o quê,
respira. Será que Jorge Furtado, será que Ilha das Flores realmente queria dizer ao pé da letra que Deus não existe? Qual será o contexto disso? Bem, claro, a gente pode ter interpretações, percepções diferentes em relação a isso, mas para mim é bem claro, né? Nietzsche mesmo falava, Deus está morto, e quando ele falava isso muitas vezes, ele interligava, ele conectava com injustiças, sofrimentos, né? E aqui nesse filme, como eles tocam na extrema pobreza, como fala muito dessa diferença social, pessoas que têm condições, que vivem completamente diferentes de pessoas que estão catando lixo na rua para poder comer. Deus, nesse contexto, ele não existe. Deus, nesse contexto, ele não tá ali, ele não influencia. O que influencia aqui é o elemento fundamental, principal desse filme. O ser humano, a sociedade, a nossa convivência enquanto sociedade, a nossa convivência enquanto muitas vezes se fecha os olhos, passa direto, não, né, os políticos não cuidam como deveriam cuidar e todas as outras injustiças que a gente pode passar horas e horas nomeando aqui. Então, para mim, quando Deus não existe no início desse filme, Deus não está existindo para aquelas pessoas, e sim o que está existindo ali majoritariamente é a fome, é a tristeza, e outras coisas também não estão existindo. Sabe o que? Não está existindo a ordem, não está existindo o progresso. É interessante a gente perceber, né, que o filme ele bota ali o hino nacional de fundo, mesmo que em versões diferentes, né? É a desordem e o desprogresso para essas pessoas. E aí você pode falar, Lucas, isso é um absurdo. O que você quer dizer com isso? Talvez você não tenha entendido até então. Talvez eu esteja me esforçando ou me deixando de esforçar para explicar. Mas é um pouco complicado a gente ver pessoas que estão em situação de rua ou que estão passando por aquilo que a gente vê no filme. Tenham fé acima de tudo. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Você tá com fome? Você mora na rua? Você tá com frio? Você tá doente? Tenha fé, tenha fé. É importante ter fé, mas não é importante só ter fé. É importante que a gente, como ser humano, né, olhe e veja a justiça acontecendo, a justiça feita pelos homens, a empatia acontecendo, né? E não adianta você, por exemplo, ter apenas fé e através da fé ainda assim agir com indiferença, não ajudar pessoas ou tratar pessoas como se não fossem nada. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Seres humanos, numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido. Sim, meus amigos, Ilha das Flores me leva a esses pensamentos e muito mais, né? E a edição, a montagem desse filme é muito responsável por essa coisa de trazer um mundo em apenas 12 minutos, né? Se a gente não somar ali os créditos, etc. Porque a montagem desse filme, ela é muito ágil, ela é muito perspicaz, ela vai botando vários elementos em tela e ela vai sendo extremamente didática, né? A própria narração repete várias coisas várias vezes e, claro, de uma maneira consciente, de uma maneira assim, a gente quer repetir, a gente quer reforçar, a gente quer relembrar, né? Não à toa, quantas e quantas vezes esse filme já não foi exibido aí para a galera do ensino fundamental, do ensino médio, né? Me passaram esse filme na época que eu era moleque em escola, muito provavelmente você talvez tenha tido o primeiro contato com esse filme também na época de escola. Para sintetizar esse monte de coisa, o Jorge Furtado, ele faz o quê? Ele vai lá pro Rio Grande do Sul, pra terra dele, Porto Alegre, onde fica a Ilha das Flores, onde é descarregado ali, né, o lixo, digamos assim, ou melhor dizendo, essa comida aí que já não presta pra galera de classe social mais elevada, né, mas para isso ele volta lá pra plantação do japonês, do Suzuki, né, o pessoal que colhe o tomate, que leva lá pro mercado, o mercado tem a dona de casa, a mulher que compra, né, o tomate, e ela vende perfume para ganhar dinheiro para comprar o tomate.
Então, né, tem esse ciclo econômico de como a sociedade funciona, a máquina gira. E, claro, né, o filme ele faz uma comparação inusitada, mas que é bastante pertinente aqui, que é o paralelo, o paradoxo entre os seres humanos e os animais. A nossa diferença para os animais, ou melhor dizendo, nós como seres evoluídos, muito mais evoluídos, né, que os animais, é por conta do telencéfalo altamente desenvolvido com um polegar opositor, coisa que eles repetem várias e várias vezes no decorrer do filme. Cabe lembrar que Dona Anete tem o telencéfalo altamente desenvolvido. Então tá, supostamente somos seres evoluídos, somos seres que estamos lá no topo da cadeia alimentar, né? A gente sempre ouve muito falar sobre isso. Mas aí o filme tem várias quebras, né? O filme, já no início, ele mostra uma foto dos judeus no campo de concentração, uma multidão morta jogada, né? E a narração fala, eles também são nós somos eles, né? O telencéfalo altamente desenvolvido, mas eles estão daquela forma. Mas vamos voltar para a galinha, vamos voltar para o porco, né? Que menos desenvolvido, menos evoluído, serve como alimento pra gente. A dona de casa, que a gente vê no filme, né, vai preparar um porco para sua família, para o seu esposo, para os seus 2 filhos, né? Ela vai fazer ali um molho de tomate esse fresquinho que ela comprou no mercado, só que quando ela vai fazer esse molho de tomate pro porco, ela vê que o tomate tá podre. Não, esse tomate vai fazer mal para minha família, o gosto tá ruim, eles vão passar mal, vão ter uma intoxicação alimentar, quem sabe pode parar no hospital, internado, quem sabe até morrer. Meu Deus do céu, eu vou jogar fora. Joga fora, vai pro lixo, vai pro caminhão, né? Vai pro lixão, não, vamos jogar lá para a Ilha das Flores. Lá tem, né, o chiqueiro, lá tem o cara que tem vários porcos e tal, o cara cheio da grana, né, joga várias dessas sobras de comida aí para os porcos. Mas na Ilha das Flores não tem só os porcos, não tem os donos dos porcos, não tem a propriedade essa cercada ali com arame farpado. Tem pessoas que moram precariamente, pessoas que passam fome, que não têm a mesma condição de muita gente lá da cidade grande, muita gente lá dona de casa, muita gente lá agricultores, etc, etc. Pessoas que aguardam ali, né, naquele local, porque o que não for para os porcos, sim, eles liberam, ó, isso aqui tá meio esquisito, faz uma pilha ali de alface, de tomate, o tomate podre, lembra? Pois é, libera o pessoal para o pessoal pegar. Olha só como a gente é bom. Olha só como a gente é benevolente, né? Muito provavelmente deve ter pensado o dono dos porcos. E assim eles vão liberando, né? O filme mostra pra gente ali rapidinho, de 10 em 10 pessoas. Também não é bagunça, calma lá. De 10 em 10 pessoas eles vão para esse amontoado de comida podre, de comida que muito provavelmente não presta mais. E eles têm 5 minutos para pegar. Ainda tem cronometragem, né? E nisso a gente vê eles catando, correndo, né? E é muito triste isso. É muito triste a gente ver como é pesado esse paralelo com os porcos, mas ao mesmo tempo como ali as pessoas elas estão iguais aos porcos, ou melhor dizendo, estão inferiores, né, à situação dos porcos. Polegar opositor e nenhum dinheiro. Então, meu amigo, quando o filme, lá no começo, ele fala assim, Deus não existe, é porque na hora que o povo tá catando comida ali, ó, tem 5 minutos, cata o melhorzinho, não, esse tá podre, não, esse tá bom, porque aquele ali tá muito pior, não, a gente tem que comer, tem 2 dias que eu não como, meu Deus, mas eu vou comer, vou passar mal, e aí, como que vai... Então, nesse contexto, aqui, ah, Lucas, mas se a pessoa tiver um pouquinho ali de fé e tal, sim, tudo bem. Não é sobre isso, mais uma vez, não é sobre isso. Muito provavelmente essas pessoas devem acreditar em Deus, devem, né, rezar, orar, enfim, todo dia. Mas vocês entendem que naquele contexto, naquele micro contexto, o Deus deles, infelizmente, né,
é o tomate podre. Esse filme, ele teve uma polêmica muito tempo depois do lançamento dele, porque fizeram entrevistas com o pessoal da região, da Ilha das Flores, e o pessoal falando, mas não é bem assim, porque a gente recebe muita doação, a forma como foi colocada lá no filme não é exatamente daquele jeito e coisa e tal, e as pessoas falando que o filme é uma grande farsa, que não sei o que, olha lá, não dá pra acreditar. E assim, sinceramente falando, realmente, a gente vive num mundo de Nárnia, né, em que coisas assim não acontecem não só no Brasil, mas no mundo todo, com certeza. Pode ser que no passado isso acontecia assim, lá em Ilha das Flores, talvez nos últimos anos aí, ou talvez não com todo mundo, mas com uma parcela de pessoas. Mas temos questões continentais aí, a gente pegar na África, né, em tantos e tantos e tantos lugares, próprio aqui na América do Sul também, né, que pessoas passam fome e etc. Todos aqueles ali que estavam catando o lixo, a comida, as migalhas, tem também telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar oposto. E também tem uma coisa muito importante que supostamente, pelo menos, os seres humanos deveriam ter, que é a liberdade, era, né, ser livre. E a última cena de Ilha das Flores é justamente uma pessoa no meio do lixão, né, debaixo do sol, catando ali o que dá para aproveitar, quem sabe, e com a citação, abre aspas, liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Fecha aspas. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. É aquela coisa, né? Filme lançado em 1989 e até hoje ecoa, até hoje respinga, até hoje. Será que muita coisa mudou? Será que daqui 30, 40 anos vai mudar, vai piorar? É aquela coisa que a gente vê em tantos filmes, né? Não é o primeiro, não vai ser o último, né? Que somos todos iguais, mas na verdade, na prática, na vida, a gente acaba sendo tão diferente. Né, olha essas diferenças gritantes, alarmantes, né, e impactantes, por assim dizer. Né, Ilha das Flores é essa síntese, né, e o filme ele martela na nossa cabeça. São 12 minutos em que o lance do polegar, o lance da cabeça, esse paradoxo entre a gente e os animais, né, e essa coisa meio que de comercial que o filme traz, essa coisa até meio institucional, narrada e com essa coisa satírica, é justamente para entrar em todas as cabeças, ou tentar entrar em todas as cabeças. Desde o molequinho que tá lá na escola, que o professor de geografia passa isso aí para assistir, até você tá aí assistindo Refúgio Cult, né? Vai lá ver o filme, enfim, tá? É um filme até que emociona. Eu dou uma nota 9, tá, para Ilha das Flores. Gosto demais, é um filme que traz todos esses fatos, né? Todas essas mensagens. E essa época de final de ano, eu não sei vocês, mas é uma época estranha, né? Pra mim, pelo menos, é legal, é bom a gente tá com a família, a gente tá em harmonia. Eu sou muito grato, né? Pela vida que eu tenho, pelo turbilhão de coisas que eu passei esse ano, né? Mas a gente não pode esquecer das pessoas que passam por tanta coisa todo santo dia, que muitas vezes são simplesmente vítimas de tantas e tantas injustiças, né? E aí na hora da gente reclamar da vida, e eu tô falando isso não só pra vocês, não, tô falando pra mim mesmo, pra eu me ouvir, né? Quando ficar reclamando demais da vida e tal, tanta coisa, né? Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. O que você pensa aí dessa história? Você já tinha assistido o filme? Você conhece outras produções também que traz esse tipo de narrativa, esse tipo de fatos sobre a humanidade? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se por um acaso você ainda não é membro do canal, considere se tornar, claro, se você puder e quiser, para receber benefícios e também dar aquela força para o canal continuar. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.